Fala pessoal, eu tenho alguns avisos importantes para te dar. A nossa igreja vai estar aberta nas terças e quintas-feiras, de 8 ao meio-dia. Nesse horário você vai estar podendo trazer o seu dízimo e a sua oferta e também o seu alimento para contribuir com a assistência social. Vai estar disponível aqui para vocês a nossa conta bancária. Se você preferir, você pode estar fazendo a transferência do seu dízimo e sua oferta nela. Também vai estar disponível um número de telefone onde uma maquineta pode ir até a sua casa. Então, entre em contato, agenda o teu horário. Nessa maquineta, em apenas cartão de débito, você vai estar podendo contribuir com o seu carnê da construção e também com o seu dízimo e a sua oferta. Você está ligado lá nas nossas redes sociais? Nós temos uma programação especial preparada para você lá e está acontecendo nos mesmos horários dos cultos. Nas terças e quintas às 20 horas, no domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas com o nosso culto de celebração. Então fica ligado, não perde nada e até breve. Graça e paz, queridos. Eu me chamo Valderi Medeiros. Estamos aqui em mais uma quinta especial para trazer uma ministração da parte do Senhor para alimentar a sua vida, a sua família. Para nós da Igreja Verbo da Vida Zona Sul, Jardim Paulistano, é um grande prazer poder estar entrando no seu lar, poder estar entrando no seu local de trabalho, para aqueles que estão trabalhando, e a gente quer verdadeiramente acrescentar na sua vida. Fica ligado naquilo que o Senhor tem para você nessa noite, que eu sei que você vai ser ricamente abençoado. Amém? Na última quinta-feira, eu sei que você deve ter acompanhado, se você ainda não acompanhou, o vídeo está disponível no nosso canal. Emerson Meira, ele começou a falar sobre coisas, que a gente tem que sujeitar a palavra, que a gente tem que colocar a verdade eterna da palavra, aquilo que está dentro de nós, para mudar as coisas que estão ao nosso exterior, no nosso exterior, as situações, as circunstâncias. E eu não estou aqui para complementar aquilo que ele falou, foi ministrado majestosamente, foi brilhante mesmo a ministração, fui ricamente abençoado, eu creio que você também foi. Eu sei que não foi nada combinado, mas vai ser meio que uma série, uma continuação, continuaremos tratando mais ou menos desse mesmo assunto, abordando outros pontos, e fica ligado que eu sei que você vai ser abençoado nessa noite, amém? A gente vai tratar nessa noite sobre alegria, amém? Eu não preciso falar para você os tempos que estamos vivendo, as coisas que estamos passando, o mundo, a sociedade como um todo, como também a igreja. A igreja está aqui, e tudo isso se levanta também para afetar aquilo que a igreja está fazendo, aquilo que nós estamos desempenhando no corpo de Cristo, os propósitos de Deus para esse tempo. Amém? Eu queria começar com você lendo lá em Gálatas 5, 22. A Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e ele vai tratando de outras coisas. Amém? Eu vou ficar só nesse ponto. Ele fala amor, alegria e paz. Um ponto para a gente colocar, para a gente pontuar nessa noite, é que o fruto, ele nasce no ramo. Jesus falou que ele era a videira e nós somos os ramos. Amém? Então o fruto, quem vai dar somos nós. Aqui fala do fruto do Espírito. É o fruto do espírito humano, guiado pelo Espírito de Deus, restaurado pelo Espírito de Deus, recriado pelo Espírito de Deus. Agora você tem uma nova vida, o seu Espírito ele foi recriado e agora você pode manifestar esses frutos. Amém? Muitas vezes as pessoas têm um pensamento errado, um pensamento errôneo, de que só o Espírito Santo dentro de você vai fazer com que todas essas coisas aconteçam em detrimento da nossa vontade, em detrimento daquilo que do nosso esforço, em detrimento de verdadeiramente a gente crer nisso aqui que está sendo falado e colocar essas coisas em prática. Amém, querido? Mas existe um esforço da nossa parte para que a gente faça com que esse poder que está dentro de nós, o poder que está disponível para fazer com que esses frutos amadureçam, com que esses frutos eles sejam externados, amém? Esse poder está dentro de nós, mas requer de nós um esforço, requer de nós que nós verdadeiramente atentemos para essas verdades. Esse, querido, mais do que nunca é um tempo para nós atentarmos para as verdades que nós temos ouvido da palavra e colocar elas em prática. Amém? A Bíblia diz lá em Filipenses 4:4, Paulo falando, ele diz: alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É interessante esse versículo, na verdade, essa carta é bastante interessante, porque foi uma das cartas onde Paulo escreveu e estava preso.
Eu levo você a refletir nesse momento. Uma pessoa que está preso, que está passando por privações, está passando por cárcere, muitas vezes açoitado, né? Ele fala de tantas coisas que ele viveu. Como que uma pessoa, nessas condições, ele ainda pode dizer, ei, se alegre sempre, se alegre. Outra vez eu digo a vocês, se alegre. Como, querido? Como? Isso não faz nenhum sentido. E não precisa fazer sentido, querido. Paulo entendia as verdades espirituais, ele entendia as verdades da palavra, ele entendia que independente da situação que ele estava vivenciando, existia uma verdade superior que dentro dele, a verdade da palavra, o evangelho de Cristo, era superior a todas essas coisas. Amém? E ele disse, alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em Filipenses 4:11 ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, aprendi. Então, queridos, viver uma vida alegre, viver uma vida contente, viver uma vida desfrutando dessa alegria no Espírito é algo que a gente aprende. Não é algo que acontece do nada, que acontece do acaso, é algo que a gente verdadeiramente desfruta. O próprio Paulo, se você já olhou para ele, né, muitas vezes, aquele texto lá que diz que ele e Silas estavam na prisão e estavam, à meia-noite eles começaram a orar, começaram a louvar a Deus, uma pessoa que estava presa. Talvez, olhando naturalmente, não tem nenhum motivo para estar louvando ao Senhor, mas eles louvaram ao Senhor naquela prisão. Diz que os alicerces da prisão foram estremecidos, né, por conta de uma adoração sincera, em não olhar as circunstâncias, em se alegrar no Senhor, nos feitos do Senhor, em se alegrar no Senhor por aquilo que Ele é. Amém? E o próprio Paulo, ele diz, eu aprendi. Se você já olhou para isso tudo e disse, mas rapaz, eu gostaria tanto de ser igual a Paulo, me alegrar nas dificuldades, em meio às dificuldades encontrar forças para me alegrar. Ele dá o segredo para viver uma vida dessa forma. Aprender, ou seja, é algo que diariamente, você vai ter que colocar em prática. As circunstâncias se levantam, as circunstâncias não tão favoráveis se levantam, as circunstâncias boas se levantam e você vai desfrutando daquilo, colocando aquilo em prática. As coisas que você consegue fazer hoje em Deus, ou as coisas que você consegue fazer no seu dia a dia, no seu trabalho, foram fruto de você aprender, foram fruto de exercitar. Então é isso que nós temos que fazer nesse tempo, querido. Exercitar essas coisas. Pegar essas verdades, a gente está falando de alegria, pegar esses textos que falam sobre a alegria e desfrutar dessa alegria que está disponível para nós. Está disponível para nós. Não apenas em tempos de bonança, em tempos onde tudo vai bem, mas principalmente nos tempos de dificuldade. Essa é a diferença que nós temos, querido. Contar com um Deus Todo-Poderoso dentro de nós, que nos favorece e que nos dá as plenas condições de nós desfrutarmos dessa alegria mesmo em meio ao caos. Amém? A Bíblia diz lá em Neemias 8:10, ele falando, a alegria do Senhor é a nossa força. Um pouco antes ele diz, não se entristeçam, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Esse texto aqui, contextualizando um pouco, o povo de Israel tinha passado bastante tempo sem ter o livro da lei, sem ter a leitura da lei, né? E de repente eles começaram a receber isso novamente, e a Bíblia fala que o povo ele caía nos prantos, né? Ficavam chorando, né? Porque estavam maravilhados daquilo que eles estavam lendo, que só os pais deles talvez tivessem acesso a isso, né? E eles estavam lá chorando, pranteando, e Neemias chega para ele e diz, ei, tá bom, tá tudo certo. Vocês estão ouvindo a lei, isso é maravilhoso demais, mas se alegre por isso que aconteceu. Antes vocês não tinham, agora vocês estão tendo acesso à palavra de Deus, então se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu gostaria de te dizer uma coisa, querido. O plano do inimigo para contra as nossas vidas é bem claro. Primeiro ele vai tentar roubar a sua alegria, a alegria da salvação, a alegria nas promessas de Deus, a alegria naquilo que Deus lhe confiou, a alegria na revelação que você tem, que você já tem na palavra. Amém? Primeiro ele quer roubar a alegria. Roubando a sua alegria, ele vai roubar a sua paz. E querido, a partir do momento que ele rouba a sua alegria, que ele invade a sua paz, é um solo fértil para que ele venha e tente implodir a fé. Todas as coisas que você construiu em Deus, todas as coisas que você já vivenciou em Deus. Então não permita, querido, que a sua alegria seja roubada e que, consequentemente, a sua fé seja roubada. Amém? Nós temos convicção, queridos, que para construir algo, leva-se um tempo. Amém? Você pega um edifício,
por mais que hoje a tecnologia esteja avançada, por mais que nós tenhamos tecnologia na engenharia que facilitem, né, a construção de um edifício, mas leva-se um tempo para se construir. Leva-se um tempo, tem todo um estudo, todas as estruturas têm que ser levantadas e principalmente o fundamento. Amém? Principalmente o fundamento tem que ser levantado e leva um tempo para que isso seja construído. Mas, querido, só precisa de um dinamite bem colocado, né? Precisa apenas de um explosivo bem colocado no lugar para que toda aquela construção, talvez de anos, ela venha a ruir. Amém? Então, querido, não deixe que a sua alegria seja perdida, que a sua paz seja roubada, para que as coisas que você construiu em Deus não sejam perdidas. Amém? Para que a sua fé não seja roubada, a sua fé na palavra, a fé nas coisas que Deus tem colocado diante de você, a fé naquilo que Deus lhe confiou para fazer nesse tempo. Amém? Nada mudou, Deus não mudou, as promessas dele para a sua vida não mudaram, elas estão de pé, independente do tempo. Amém? Então não permita que as construções de fé que você fez em Deus, as coisas que você avançou, as coisas que você venceu, se perca, porque a sua alegria nesse tempo não está sendo colocada em prática, não está plena. Amém? Você não está com seus olhos voltados para a coisa certa, que é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz, lá em Salmos, capítulo 16, versículo 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Esse salmo aqui é atribuído a Davi, queridos. E assim, muito me incomoda, num certo sentido, quando eu vejo pessoas do Antigo Testamento tendo uma visão mais clara de Deus, da presença de Deus, daquilo que eles podem desfrutar em Deus, do que nós nos dias atuais. Amém? Davi era um homem que não era nascido de novo, era um rei, o Espírito Santo vinha sobre ele, mas ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele não tinha nascido de novo. Isso aqui ficou para essa nova aliança. Para essa nova aliança que eu e você estamos desfrutando, fazemos parte e estamos estabelecidos nela. Amém? A Bíblia diz que Deus, que essa nova o Antigo Testamento, a antiga aliança, era só uma sombra das coisas que nós estamos vivendo hoje, dessa nova aliança que foi constituída em Cristo Jesus. E ele diz, na tua presença há plenitude de alegria, a alegria completa. Então, querido, o lugar onde você vai encontrar alegria é na presença do Senhor. Esse é um tempo mesmo de você parar, de você se derramar na presença do Senhor, para que você possa verdadeiramente se alegrar naquilo que está disponível para você. Assim como o salmista falou, você verdadeiramente tem alegria na sua presença, na presença do Senhor. E ele diz, delícias perpetuamente. É um prazer perpétuo. Algo que é perpétuo, querido, não é algo que ainda vai começar. É algo que já é hoje e não tem fim. Não tem tempo estabelecido para acabar. Amém? Então decida hoje desfrutar dessa alegria que está proposta. Está proposta para você na palavra do Senhor. Amém? Ainda continuando nesse texto, Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Faz secar os ossos. O coração alegre é um bom remédio, querido. Esse é um antídoto natural que o Senhor nos deu. Milhares de anos atrás, isso aqui já foi, Salomão já escreveu isso aqui em Provérbios, dizendo que um coração alegre é um bom remédio. O melhor remédio, querido, para você ficar bem nesse tempo, para você não deixar que a tristeza, a angústia, a depressão nem mesmo tente chegar na sua porta, é você se alegrar. É você colocar essa alegria que está dentro de você em evidência. Deixar com que as coisas que estão fora, elas não venham lhe afetar, né? Mas que você afete essas coisas fora com a alegria do Senhor que está dentro de você. E sabe, o que eu acho interessante isso aqui é porque muitas vezes os cientistas, eles querem ser tão inteligentes, desprezam a Bíblia, desprezam Deus, mas isso aqui foi escrito milhares de anos atrás. Né? Salomão já escreveu isso aqui. E hoje, se você procurar, você pode procurar na internet, no YouTube, você vai ver que existe algo chamado terapia do riso. A medicina entendeu que o riso, que a alegria, ela traz um bem-estar no corpo, é capaz de fazer com que doenças elas sejam curadas de maneiras mais rápidas. A ciência entendeu isso. E nós, como igreja, que temos a palavra, que o Senhor já tinha nos dito isso, nós não estamos desfrutando disso. Então decida desfrutar disso. Um coração alegre é um bom remédio. Amém?
temos motivos para nos alegrar, queridos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo disse: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Não é às vezes, não é se as situações estiverem favoráveis, não é se tudo estiver bem, é sempre nos conduz em triunfo, querido. Independente da situação, independente da circunstância, que o mundo esteja mostrando, que essa epidemia esteja mostrando, que a mídia esteja mostrando, a Bíblia diz que em nós, em Cristo, Deus sempre vai nos conduzir em triunfo. Decida também, querido, decida verdadeiramente andar em triunfo em Cristo, olhando essas verdades da palavra. E sempre é sempre, independente das circunstâncias. Não fica pensando naquilo que vai acontecer depois. O mundo aí está dizendo que vai vir uma recessão global, que as coisas vão ficar difíceis. Mas decida verdadeiramente, querido, desfrutar das promessas de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus falou, como eu falei, aquilo que Deus falou para você não mudou. Né? Eu estava me recordando desses dias que a igreja estava falando de avivamento, estava falando de tantas coisas, do avivamento dos últimos dias, das coisas que Deus ia fazer, e de repente tudo isso nos assolou e parece que a igreja se calou. Mas não era o propósito de Deus? Se é o propósito de Deus, ele vai acontecer, independente daquilo que se mostra no reino natural, querido. As verdades da palavra, aquilo que Deus falou para nós, é verdade absoluta sobre todas essas coisas. Então, se Deus falou que haveria um avivamento, que a igreja iria fluir da maneira que iria fluir, da maneira que foi falada, nada mudou. Continue declarando essas promessas firmemente. Amém? A gente já vai começar a encerrar. Abacuque 3:17 diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então pega essas palavras que o profeta trouxe para nós, querido. Eu sei que você já cantou essa música várias e várias vezes. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, você iria se alegrar. Esse é o tempo de você pegar essas verdades e desfrutar delas e colocá-las em prática. Só você saber não vai mudar muito na sua vida, querido. Não vai mudar muitas coisas. Saber a palavra não vai mudar muito na sua vida. Mas se você verdadeiramente decidir colocar ela em prática, vai surtir um efeito, vai trazer os frutos que a palavra de Deus diz que vai trazer. Amém? E você pode estar dizendo: mas Valderi, como é que eu vou me alegrar diante de uma circunstância como essa, diante de uma situação como essa? Isso é loucura. Mas deixa eu só listar para você algumas coisas também que parecem loucura e que você faz sem perceber. Nascer de novo, né? Você viver uma vida, né, que para o mundo talvez não seja, eticamente falando, não foi uma coisa muito boa. Você nasceu de novo, a Bíblia diz que os seus pecados foram perdoados, isso não faz lógica. Orar para um Deus invisível e chamar de paz também não faz sentido, chamar de pai também não faz sentido. A ceia do Senhor, que você pega um pedaço de pão, um pouco de vinho e faz isso em homenagem de alguém que não está presente com você. Oração em línguas, amar os que te odeiam e tantas outras coisas, que nada disso faz sentido. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, querido. Essa palavra é o poder de Deus em operação na sua vida. Decida se alegrar. Eu quero te fazer um desafio para finalizar, queridos. Ao invés de você estar aí na mídia, 24 horas por dia, olhando os noticiários, olhando os jornais, eu desafio você a juntar sua família, a pegar sua família e escrever cada coisa que o Senhor falou para você, as promessas que Ele tem para a sua família, as coisas que estão escritas na palavra, ao meu e ao seu respeito, e você se alegrar com essas coisas, querido. Você puxar de dentro, você não precisa ter um motivo para se alegrar, mas no Espírito, através do seu Espírito recriado, você pode externar essa alegria. Você pode viver em paz, viver em alegria, independente do tempo que estamos vivendo. Eu queria te agradecer
pela sua audiência, por você estar conosco nesse tempo. Fica ligado, querido. Palavras nós temos aos montes aí. Tem muita coisa para você se alimentar. Muitas vezes nós ficamos ao longo desse tempo dizendo que não tinha tempo para se alimentar, para ler um bom livro, para assistir uma boa ministração, por conta da correria, do dia a dia, da rotina. Mas isso não é mais um motivo. Possivelmente você está em casa nesse tempo, você está seguindo as orientações que até então foram passadas. Então aproveite para se alimentar. Aproveite para se alegrar nas promessas do Senhor. Coloca isso diante de você e se anima, independente do que o cenário externo esteja mostrando. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, se você crer nelas e andar segundo a palavra do Senhor. Graça e paz, amém.